Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum e o trecho do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência? Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. No trecho do Evangelho de hoje, Jesus continua a criticar a atitude dos fariseus e dos doutores da lei. E trata-se de uma verdadeira lamentação introduzida pela fórmula ai de vós, como nós vimos no episódio de ontem que nós comentamos. A primeira lamentação, indignação de Jesus diz respeito aos profetas. Ai de vós, de Jesus, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Os profetas eram tidos como homens de Deus, homens da palavra inspirada, iluminadora, reveladora do mistério de Deus e da existência humana. Os profetas eram homens de gestos simbólicos, desconcertantes e portadores de uma mensagem fundamental para a existência do povo como povo de Deus. A grande luta dos profetas foi contra a injustiça e a idolatria do povo, que jogavam por terra a aliança de Deus com o seu povo. A dificuldade e a resistência no interior do próprio povo de Deus de aceitar e acolher sua mensagem, sua palavra, e reconhecer nela a palavra mesma de Deus, tem uma longa e dramática história em Israel. O povo foi caracterizado já no Antigo Testamento como um povo de nuca dura, incapaz de curvar-se para caminhar com Deus, para caminhar nos passos de Deus e na direção indicada por Deus. Os profetas, homens portadores da palavra de Deus que falavam, inspirados por Deus, suscitavam a esperança quando o povo desanimava. Denunciavam os crimes e infidelidades do povo e de seus governantes
quando esses se esqueciam da aliança, denunciavam os pecados das nações, quando essas ameaçavam a existência do povo eleito de Deus. Eles, como foi o caso do profeta Jeremias, foram perseguidos por seu próprio povo. Há uma determinada postura diante das Escrituras. Nós poderíamos caracterizá-la como desviante. Digamos de passagem, que faz dos doutores da lei intérpretes autorizados da palavra de Deus, mas coniventes com a morte dos profetas. Por quê? Porque eles dizem, mas não fazem. Eles são hipócritas. Eles não são um exemplo a seguir. A segunda lamentação ou indignação de Jesus diz respeito ao conhecimento. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. A pretensão desse grupo de possuir todo o conhecimento da Escritura, os mestres da lei, por isso, tinham um monopólio da interpretação da lei. Isso os impedia de escutar Deus e, na sua autossuficiência, eles fechavam por seu ensinamento aos outros a possibilidade de acesso à verdade de Deus, fazendo pesar sobre as pessoas um enorme fardo. O conhecimento de que se fala aqui no trecho do Evangelho de hoje é o conhecimento da lei e o papel da lei em relação ao povo de Deus. Ora, a palavra de Deus é luz, a lei é luz, a Torá é luz, e nos permite, se a ouvirmos de verdade, viver a vida com leveza. Os mestres da lei tinham e exigiam ter, e não admitiam concorrência, eles tinham o monopólio da interpretação da lei. Ao mencionar os profetas do passado, Jesus aponta ao mesmo tempo para o seu próprio destino, pois, como profeta, ele terá a sorte dos profetas. Pelas costas de Jesus, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. É a atitude dos covardes, de pessoas que não amam a verdade, falam por trás e agem às escondidas. Eles não conseguiram surpreender Jesus e só o condenaram e o mataram por um processo iníquo e injusto, patrocinado pela mentira e a inveja. Hipócritas. A hipocrisia é uma porta espalancada para a maldade, a injustiça, a inveja. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus nos ilumine. Até amanhã, se Deus quiser.